Padre Marcelo, tudo bem? Débora, bom dia, tudo bem? Dia 4 de junho é véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a temática da nossa peregrinação pela nossa universidade hoje é a temática do meio ambiente, a sua atualidade e os imperativos que passam a nortear uma universidade como a Unicinos, que tem no seu DNA ser universidade jesuíta. A conversa dessa semana será sobre a necessidade de estimular mudanças de atitude positivas e de respeito ao meio ambiente. Para conversar com você, teremos conosco a professora da Escola Politécnica e homóloga de Meio Ambiente e Sustentabilidade da USJAL, Ana Cristina Garcia, e também o professor Arthur Jacobos, que é professor do mestrado profissional em Gestão Educacional e também possui o canal Observatório do Tempo, que apresenta informações meteorológicas. Padre Marcelo, dependemos da natureza para nos alimentarmos, para produzir energia e até para promover a cura de doenças. Como você acredita que a humanidade pode se reconectar com a natureza, explorando os benefícios do meio ambiente de maneira saudável? Olha, Débora, nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios, mas um tempo também, na minha linguagem religiosa, um tempo de conversão. Conversão de atitudes, conversão de convicções e conversão de nos olharmos de frente e nos reconhecermos como irmãos e irmãs numa casa comum. E a casa comum é o planeta azul, é a nossa ambiência, né, nesse mundo tão bonito. Então eu vou começar a conversar com o nosso colega, o Arthur, e o Arthur tem toda uma trajetória na nossa universidade, e ele é capaz de nos colocar sementes de reflexão, sementes de problematização do impacto de toda essa transformação técnico-científica, mas toda a questão das notícias, dos fake news, no nosso regramento pedagógico, que nós chamamos o projeto pedagógico institucional. Arthur, que bom te ver, que bom te escutar nesse momento, na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. Padre Marcelo, eu tenho prestado atenção na comemoração do Dia do Meio Ambiente faz bastante tempo, e cada ano que passa eu vejo o saldo do que a gente perdeu ficar maior do que o das nossas conquistas. Aqui no Brasil, Padre Marcelo, por exemplo, a floresta amazônica continua diminuindo de tamanho. E, em escala planetária, o aquecimento global já é uma realidade, e a gente está se aproximando perigosamente de chegar à marca do aumento de 1,5 graus na temperatura média da Terra, e é um ponto a partir do qual o aquecimento vai começar a mudar radicalmente o clima do planeta. Acho que tudo isso, Padre Marcelo, colegas, está acontecendo num tempo em que as informações sobre esses riscos estão disponíveis praticamente para qualquer pessoa. Só que, incrivelmente, hoje, as vozes de quem nega esses problemas estão mais fortes do que 10 anos atrás. Eu penso daí, Padre Marcelo, que a solução dessas questões passa, sim, pelos indivíduos. Acho que cada um de nós pode contribuir com a natureza, adotando modos de vida mais saudáveis, mas só isso não é suficiente. A gente também precisa de ações coletivas que pressionem os governantes a promoverem, por exemplo, uma mudança urgente na nossa matriz energética. Agora, eu também vejo, Padre Marcelo, colegas, no enfrentamento desse problema, uma grande importância das universidades. E a Unicinos tem sido um espaço de produção de conhecimento sobre as questões ambientais. Eu fico feliz de ver o envolvimento da Unicinos nessas questões, desde as bem locais, como, por exemplo, relativo ao Rio dos Sinos, né, a Bacia dos Sinos, até questões mais amplas, como a da Amazônia. E agora, eu penso assim, o grande desafio para nós, professores, é fazer a nossa parte no combate
contra as fake news que negam a existência da crise ambiental. A gente já está fazendo isso no Unicinos e vamos continuar nos esforçando para convencer toda a sociedade de que as queimadas da Amazônia, que o aquecimento global, eles são problemas reais e que a gente precisa agir rapidamente. Esse papel de convencimento da sociedade, para mim, é hoje a principal contribuição que nós da Unicinos podemos dar. Obrigado, Arthur. Realmente, a gente vê aí uma consciência social na sua dimensão ambiental. E por isso a gente começa a falar da consciência socioambiental, da ação socioambiental. Padre Marcelo, como a Unicinos vem preparando os alunos e orientando professores e funcionários para os desafios do meio ambiente no século XXI? Olha, eu creio que nós temos um compromisso de formar cidadãos, né? E a formação do cidadão é a formação de uma consciência socioambiental. Essa é uma temática muito recente e eu creio que a Ana Garcia, ela é uma das pessoas mais habilitadas aqui na nossa universidade a falar sobre esse tema tão caro à missão da Companhia de Jesus nos dias de hoje. Ana, é contigo agora. O próprio colega Arthur comentou, não é possível mais dissociar a crise climática, né, o aquecimento global, da crise econômica mundial de desigualdade, né, desigualdade social. Ela está intimamente ligada com as questões ambientais. A própria Organização Internacional de Trabalho nos fala que as profissões sustentáveis do futuro, né, elas estão relacionadas com uma economia mais verde, uma economia mais circular, como o próprio Papa Francisco nos diz, né, uma economia mais justa, mais igualitária, né? Então, dentro desse espectro, os nossos alunos estão sendo preparados para isso, né? Nossos profissionais dessas áreas, pela própria nossa concepção jesuíta, né, da nossa ecologia integral, nós temos hoje alunos com formação de uma ecologia, uma consciência ecológica, uma postura mais crítica e de protagonismo, né, nessas ações com a comunidade. O próprio colega Arthur comentou as nossas ações com as comunidades de entorno, né, as nossas dimensões espaciais, né, que são as nossas características locais e regionais, mas também a nossa dimensão cultural, né, que é o que nos define a nossa relação com a natureza. Então, hoje, dar essa importância é muito salutar, né, as próprias organizações regenerativas que nós falamos hoje. Essas organizações têm propósitos com valores da comunidade, né? Quais são os valores que a comunidade absorve, né? Como elas estão inseridas nesse contexto como um todo, né? Então, essas profissões do futuro, elas, trabalhando nessa economia mais verde, elas com certeza aí vão trazer, por exemplo, a questão como... o Arthur comentou da nossa floresta amazônica, que é o nosso maior ativo de sustentabilidade do planeta, né? Então, a própria concepção do professor Carlos Nobre, que fala da Amazônia 4.0, né, que nós precisamos valorizar os produtos que nós temos, a nossa diversidade, né, agregar valor à nossa diversidade. O próprio açaí mesmo é um exemplo disso, né? Nós comemos açaí, polpa de açaí, mas aí o açaí saiu daqui e voltou para nós como corantes, medicamentos, né? Então, nós precisamos, através da pesquisa científica, de novas tecnologias, agregar valor. Está provado que a floresta em pé, ela é mais rentável do que as pastagens, né? Então, nós precisamos colocar essa dimensão aí, ampliar, e é isso que nós estamos fazendo, né, na nossa concepção jesuíta, ampliar a questão desse tripé ambiental, social e econômico. Trazer a questão cultural, trazer, né, a sabedoria desses povos tradicionais, né? Então, também fazer uso dessa sabedoria, né, juntar com essa pesquisa científica que nós temos. Essa é a intenção agora, nosso interesse hoje, de trabalhar a questão de envolver, né, essa crise climática e não dissociar. Não tem mais como dissociar,
né? E os nossos alunos estão sendo preparados para isso, né? Nessas discussões todas que envolvem essa crise, né? Então, é dentro desse contexto. Olha, vocês dois dialogaram e criaram um diálogo entre vocês, que bacana. É bom. A gente conseguiu, nesses vídeos sempre, né, uma certa polaridade dialética contemporânea, né? Na vez passada, por exemplo, o Celso Petter, especialista em semicondutor, falou, e o Adriano, gerente da segurança, mas o foco era como em duas situações diferentes, eles estavam respeitando os protocolos do plano de contingenciamento, né? Então, eu acho que isso tudo, né, foi a tentativa, Ana e Arthur, de como eu caminho muito pela universidade, eu estou caminhando dessa maneira, entende? Encontrando levantando uma coisa, e aí a gente mantém a comunidade ainda pujante no meio de toda essa coisa. Como é que a gente não quebra a nossa espinha, não? Padre Marcelo e colegas, a nossa conversa de hoje ressaltou a importância de nos fortalecermos como parte da natureza, repensando os nossos hábitos, uma vez que cuidar do planeta é uma missão de todos nós. Até a semana que vem.